Esse é um canal onde a gente conversa muito sobre neurologia, né? Sobre AVC, prevenção de AVC, causas de AVC, mas nós paramos para falar muito pouco sobre uma das principais causas de AVC, que é a hipertensão arterial ou pressão alta. Mas o que exatamente é a pressão alta, doutora? Assim, pressão alta ou hipertensão arterial, ela é uma doença hereditária, é muito comum a gente ver, né, várias pessoas na mesma família cometidas, várias pessoas falando, eu tenho pressão arterial, minha irmã tinha, meu pai tinha, sempre alguém tem, ou ela pode vir aí com o passar dos anos. Então, é uma pressão aumentada que o nosso sangue faz na parede dos vasos sanguíneos, sejam artérias e veias. Então, nós temos um vaso sanguíneo e o sangue ele tem que passar aqui dentro. Na medida que essa pressão é maior, ele passa numa velocidade maior e numa pressão maior, muitas vezes fazendo até turbilhonamento. Então, é um vaso um vaso sanguíneo que está preparado para uma pressão, de repente ele tem que acomodar um volume de sangue numa pressão muito maior. Ele tem que se acomodar e isso pode lesar a parede desses vasos, né? Toda ali a sua circunferência. Então, é importante que a hipertensão arterial seja diagnosticada o mais precocemente possível para que o tratamento adequado seja sugerido para o paciente. Quais os níveis que a gente espera e que a gente considera que é normal ou que a média da população tem para nós chamarmos de normal? É aquela pressão arterial entre de 120 por 80 ou 12 por 8, como é comumente falado. Os dois termos estão corretos. 120 por 80, ela está sendo medida em milímetros de mercúrio, e 12 por 8 ela está sendo medida em centímetros por mercúrio. Então, essa faixa de 120 por 80 ou 12 por 8 é uma faixa considerada adequada. 140 por 90, quer dizer, um aumento aí de 20 milímetros ou de 2 centímetros de milímetros de mercúrio, já faz com que a gente coloque esse paciente num risco ou numa hipertensão arterial. Ele tem uma pressão aumentada. Mas é claro, é preciso medir regularmente essa pressão. Uma medida única não faz diagnóstico de pressão alta ou de hipertensão arterial. É importante que esse paciente meça regularmente, ou semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, de acordo com o que o seu médico vai sugerir ou pedir. Principalmente pacientes acima de 50 anos de idade, porque a gente sabe, a pressão também ela vai aumentando ao longo da vida, ao longo da idade. Então, mulheres na menopausa, prestem muita atenção à sua pressão arterial, porque o problema maior da hipertensão é que ela é uma doença silenciosa. Muitas vezes ela só vai dar sintomas naquele momento extremo, naquele momento onde ela já existe ali há anos, onde ela já lesou muitos órgãos-alvos. E órgãos-alvos, órgãos assim de importância para a hipertensão arterial, cérebro, rim, coração, visão. Então a gente tem que estar muito atento à nossa pressão arterial sempre, mas principalmente depois dos 50 anos de idade, porque ela é a principal causa de AVC e de algumas doenças neurológicas como a demência. Um paciente com hipertensão arterial, ele pode desenvolver doenças neurológicas. Essa hipertensão arterial pode levar a casos de AVC, acidente vascular cerebral, tanto na sua forma isquêmica quanto na sua forma hemorrágica. Então, cerca de 80% dos casos de AVC tem como causa a hipertensão arterial. E às vezes, principalmente pacientes mais jovens, o paciente nem sabia que ele tinha hipertensão arterial. Então, mais uma vez, motivo para a gente se preocupar, motivo para a gente aferir essa pressão de forma regular. Sempre que for ao médico, peça para ele medir a sua pressão. Sempre que tiver oportunidade, meça a sua pressão arterial. E se você notar que ela está aumentando, é importante reportar ao seu médico. É ele quem vai definir o melhor tratamento e prevenção para você.
E a hipertensão arterial, doutora, no cérebro ela vai causar só o AVC? Não, 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 não. Engana-se quem pensa assim. Então, a hipertensão arterial, ela vai afetar todos os vasos do nosso cérebro, principalmente aqueles vasos terminais, aonde eles vão terminando, onde eles vão se conectando ali muito fininhos. Então, ela pode levar a microinfartos, ela pode levar a infartos de vasos da retina, levando esse paciente a uma amaurose ou uma cegueira. Ela também pode levar à demenciação. Esse paciente ele vai evoluindo com quadro demencial, principalmente ali depois dos seus 75 anos de vida, se ele tem uma hipertensão ou uma pressão que não está sendo controlada, que não está sendo mantida sobre níveis pressóricos adequados. Então, por isso é muito importante o acompanhamento e o tratamento. Aí nós temos um grande problema. Pela doença ser silenciosa, muitas vezes o paciente começa o tratamento da hipertensão arterial, mas aí ele dá uma relaxada, ele para o remédio, minha pressão tá boa, não preciso do remédio mais. Mas é preciso lembrar que muitas vezes essa pressão arterial, ela só está boa ou só está em níveis aceitáveis, em níveis adequados, porque o paciente está fazendo uso da medicação, ele está fazendo uso ou ele está praticando aquelas atividades e todas aquelas medidas preventivas que a gente orienta. Então, não pare medicação por conta própria se você tem hipertensão arterial. Ela é uma doença silenciosa e ela está agindo no seu corpo, mesmo que você não perceba. Prevenção da hipertensão arterial. Esse é um assunto muito importante, a gente quase não fala por aqui, mas é importante falar sim. Por quê? Mesmo que você não tenha sido diagnosticado com hipertensão arterial, você precisa preveni-la. E se você foi diagnosticado com hipertensão arterial, você precisa prevenir que ela piore, que ela evolua, que esses níveis pressóricos aumentem ainda mais, fazendo com que você corra mais risco de lesões em órgãos-alvo, como cérebro, rim, visão, tá bom? E coração, tá? Então, o que é preciso fazer para prevenir a hipertensão arterial? Primeira coisa, atividade física. Quanto mais atividade física, quanto mais ativo você for, menor vai ser o seu risco de desenvolver hipertensão arterial. Alimentação saudável, controle dos seus níveis de estresse, controle dos níveis de colesterol, controle da sua glicemia. Então, tudo isso junto vai fazer com que você tenha menos risco de desenvolver hipertensão arterial. Nós temos causas hereditárias também. Nessas, muitas vezes, o paciente ele já traz essa carga genética da família e é importante que ele trate, que ele acompanhe, mas que ele previna também que essa hipertensão aumente esses níveis pressóricos. Os cuidados são os mesmos. AVC e hipertensão arterial. Doutora, eu já tive um AVC, então agora eu nem preciso me preocupar mais com a minha pressão, não é? Também uma informação errada. Equivocado quem pensa assim. Paciente que teve um AVC por causa da hipertensão arterial, esse paciente precisa ser acompanhado muito de perto, porque a chance de um AVC recorrer naquele paciente que já teve o primeiro é de cerca de 30%. Ela é muito alta. Então, se essa pressão não for controlada, se esses níveis pressóricos continuarem altos, esse paciente tem um risco maior de desenvolver um novo AVC, um novo ictus, um novo evento aí isquêmico ou hemorrágico. Então, não descuidem da pressão arterial nem por um minuto, nem se você não teve um AVC e muito menos se você já teve um. Se você já teve um, você entra naquela parcela da população de mais risco ainda de ter um segundo ou um terceiro AVC. Então, fica a dica, não descuide, meça, mantenha sob controle, medidas preventivas, medicação quando for indicada pelo seu médico e controle pressórico regular. Em todo o processo de neuroreabilitação daquele paciente que sofreu um AVC e que esse AVC foi de causa vascular, teve a hipertensão arterial como a sua principal causa, é muito importante que todos os médicos que acompanhem esse paciente, principalmente o seu neurologista, tenha esse controle da pressão arterial muito de perto, que acompanhe muito esse paciente, que reforce sempre que possível com o seu paciente
a importância da alimentação saudável, a importância da não adição de sal ou diminuição do sal na sua comida, realização de atividades físicas, manter controlada a sua glicemia, manter controlado o seu colesterol. Essas são medidas preventivas, práticas, assim, relativamente simples que o paciente pode passar a adotar para que ele tenha tanto uma melhor condição de reabilitação, como também uma diminuição do risco dessa reincidência de um novo evento neurológico por conta da hipertensão arterial. Então, medir regularmente a pressão arterial do paciente, reforçar as medidas preventivas e checar se ele está fazendo realmente o uso de medicações do tratamento prescrito pelo seu médico é função e é obrigação nossa, como médicos, né? Não só especialistas ou neurologistas, todos os médicos que acompanham esse paciente durante o seu processo de neuroreabilitação devem abordar esse tema com o paciente.